Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos essa manhã no Evangelho do Dia a Dia. Nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021, da terceira semana da Quaresma. Vamos refletir hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 28b ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um letrado aproximou-se e lhe perguntou: qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. O segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O letrado lhe respondeu: muito bem, mestre, o que dizes é verdade. Ele é um só, e não há outro fora dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que havia respondido com sensatez, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a comunidade de Marcos nos fala desse diálogo de Jesus que ele tem com esse letrado, né? Com esse escriba, esse homem inteligente que interpretava, escrevia a palavra, né? Então, esse diálogo com ele, e ele perguntou qual que era o preceito mais importante. Naquela época, traduzindo hoje, eles colocando os holocaustos, os sacrifícios, né? Só para a gente ter uma ideia, a tradição rabínica contava, veja bem, naquele período, com 613 preceitos, 365 proibições e 248 mandatos. Vejam só, quanta coisa. E ele faz justamente essa pergunta para Jesus. E Jesus vai e responde. Ele fala: o mais importante é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Escuta, Israel. Abre seu coração. O Senhor nosso Deus é um só. Então, primeiramente, amados irmãos, nós devemos escutar. Abrir as nossas mentes, os nossos corações. Escuta, Israel. Observa. O Senhor está falando para nós essa manhã: escuta, meu irmão. Escuta, minha irmã. Escuta, igreja. O Senhor nosso Deus é um só. E, em seguida, ele faz toda a colocação: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Ou seja, Jesus reduz tudo aquele monte de leis e preceitos, né? Holocaustos, sacrifícios, aquelas coisas todas, em um só. E o letrado, né? Ele responde e concorda com Jesus, com o que ele está falando. Porque era comum, primeiro, lá no tempo deles, né? Amarás o Senhor teu Deus era recitado diariamente. Esse mandamento primeiro era recitado por eles todos os dias. Eles tinham já esse costume de, nas suas orações, recitar isso.
e que realmente eles viviam condicionado para com eles. Agora veja bem, meu irmão, minha irmã, como eles já estavam voltados para a sua vida para o primeiro, Jesus coloca o segundo que se torna o mais importante, juntando um não fica sem o outro, e o próximo como a ti mesmo. Veja bem, amados irmãos, essa reflexão nos traz essa manhã algumas coisas das nossas vidas que nós precisamos, de fato, escutar. Escuta, Israel, escuta, povo de Deus. Não dá para eu viver uma religião intimista dentro das minhas próprias realidades, somente eu e Deus, se nós não abrirmos o horizonte ao próximo. Não adianta nós vivermos uma experiência de fé que nos afasta da realidade de nossas vidas. Nós precisamos fortalecer a nossa vida para que nós possamos entrar dentro da realidade de fora dela, do mundo que nos apresenta, para nos apresentar essa realidade nova. Quando nós aceitamos isso, nós vamos ouvir com certeza também para as nossas vidas o que ele falou lá para o letrado: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que só a nossa experiência concreta, que nós achamos que é concreta, intimista para a nossa própria vida, resolve, sem que a gente coloque isso a serviço dos nossos irmãos, a serviço da comunidade, a serviço do povo. A experiência que nós estamos vivendo dura novamente com o fechamento das nossas igrejas deve ser entendido também nessa ótica. Nós não queremos ficar sem as nossas celebrações. Nós não queremos ficar sem receber Jesus na Eucaristia. Mas o Jesus nos ensina que essa experiência com ele abre o coração ao próximo. E é isso que nós devemos ver nesse momento. Que nós não queremos nos afastar da Eucaristia, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos também reduzir, infelizmente, a participação, porque isso vai trazer, isso vai ajudar para que o vírus, o Covid, não se propague. Nós temos que entender essas coisas também na nossa vida e muitas vezes não ficarmos com discursos vazios, inconsequentes, fora da realidade. A nossa fé nos conduz a estar junto com o outro. Então que nós possamos fazer a nossa parte. Quantos de nós, principalmente homens e mulheres católicos, não fizeram a sua lição de casa? E não estão fazendo. Então nós precisamos escutar. Escuta, Deus. Isso que a palavra de Deus nos fala esta manhã, escuta. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quantos de nós andamos pelas ruas aí de nossa cidade sem máscara, sem nada, achando que não precisa? E agora, com o fechamento das nossas igrejas, estão achando ruim, mas nem na sua casa eles ficam, nem na rua, na sua vida pessoal. Muitas vezes chega na frente da igreja, coloca máscara, mas já traz o vírus de fora, porque na rua, no seu trabalho, não usa a máscara, não faz a limpeza com álcool gel, não toma os cuidados necessários. E na igreja fala, eu precisava ir, mas não faz aquilo que precisa. Agora nós vamos ter que ficar em casa mais um pouco. Mas nosso padre essa manhã já deu um recado. Ele falou que não façamos como das outras vezes. Não deixemos de participar da Santa Missa, onde quer que seja. Qual que seja o padre, qual que seja o canal, quem que esteja celebrando. É necessário, nas nossas celebrações, que nós vamos ficar sem participar dela. Você que vai ficar em casa. É necessário participar da Santa Missa. Fazer o gesto que a igreja pede, como se estivesse na igreja lá, mas a igreja doméstica. O padre deu muito bem essa explicação essa manhã. Que nós possamos ser obedientes. Nosso bispo deu um comunicado, nosso bispo da Diocese de Santos também já deu esse comunicado que nós temos que ser obedientes. E quem obedece, não erra. Quem obedece àqueles que a gente segue não erra. Porque nós vamos ter a resposta lá na frente. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, perseverarmos na nossa fé e não entrarmos em discursos vazios e fazermos a nossa parte. Escuta, Israel. E que nós possamos ouvir do Senhor para as nossas vidas, para cada um de nós. Não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. O amor é a marca do cristianismo. Quem pede,
que pede para a gente amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Esse é o grande sinal, essa é a grande vitória. E que nós possamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos pede. Escuta, Israel, e que a igreja hoje coloca para cada um de nós. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.